Com certeza aí você que vai estar atuando com drenagem, ou você que já atua, uma hora ou outra você vai ter que trabalhar com dissipadores de energia, vai ter que trabalhar com uma escadinha de dissipação, com dissipador. Por quê? Porque os projetos precisam. Né? Às vezes você tem um lançamento em nível, então você vai ter que fazer uma escada dissipadora para você não lançar água lá em cima do barranco e criar uma vossoroca jusante. Você vai ter que controlar essa saída. Não adianta fazer um projeto bem feito só dentro do loteamento. O deságue também tem que ser bem feito, senão vai criar um buraco no deságue que vai impactar inclusive no loteamento. Vai impactar inclusive na sua área industrial, se for um projeto industrial. Tá? Então, muita atenção aqui nesse deságue e muitas vezes vai precisar de escada dissipadora. Agora, um ponto crasso, tá? Escada dissipadora, que eu vi muito já isso aqui, inclusive, tá? Escada dissipadora não é dimensionada, tá? Com equação de Manning, beleza? Não é dimensionada com equação de Manning. Escada dissipadora, ela precisa ser dimensionada, tá? Com as equações de escada dissipadora, com os métodos de escada dissipadora, tá? Então, trabalhar com a equação de Manning aqui é um tiro no pé. Olha só uma escadinha aqui, ó. Tá? Equação de Manning trabalha com escoamento permanente uniforme. Então, leve em consideração que a declividade da minha rede, da minha escada, é uma, a declividade da minha linha d'água também é igual à declividade do fundo, e a declividade da linha de energia também é igual a ambas as declividades anteriores. Então, é tudo paralelo, né? A linha da declividade do fundo, água e energia, tá? Isso daí, na prática, quase não acontece, tá? Quase não acontece. Agora, imagine só, água passando nos degraus de dissipação. O degrau já não tem inclinação, né? Reto, espelho, reto, espelho, reto, espelho. Então, já não é uma declividade, já foge do método padrão, tá? A água ela pode ficar impactando os patamares, então é tudo diferente, tudo diferente. Usar a equação de Manning é um tiro no pé, tá? Então, como que você vai fazer então? Olha só, primeira coisa, né? Deixa eu voltar aqui, pessoal, deu uma quedinha. Voltando aqui. Então, primeira coisa, tá? Definir, tá? Equação de Manning esquece, tá? Então, definir o tipo de escoamento que vai acontecer na sua escada. Então, olha só aqui, ó. Eu tenho um escoamento que é conhecido como Nipple Flow aqui em cima, e eu tenho um escoamento que é conhecido como Skimming Flow aqui embaixo, ok? Qual que é a diferença? O Nipple Flow, a água ela vai impactando patamar por patamar, ok? Então, nesse impacto gera uma perda de carga, por isso nós temos uma perda de carga na nossa escada. Tá? Pode gerar um ressalto, pode não gerar, mas o fato é que a dinâmica desse escoamento é essa daqui, impacto degrau por degrau, tá? Nipple Flow. E também, ó, aqui onde eu estou com o mouse, fica uma coluna de ar aqui, ó, logo no espelho, né? Não fica tudo tomado por água. Isso aqui é uma caracterização no escoamento Nipple Flow. Agora, um escoamento skimming flow é um escoamento que desce na diagonal, ou seja, ele não vai impactando mais patamar por patamar. Ele desce na diagonal, lambendo aqui a escada, tá? Com muita energia, como se tivesse um pseudo fundo aqui, ó, tá? Então ele nem sente muito degrau. E no degrau, o que acontece? Fica cheio de água, não tem mais essa coluna de ar, e fica uma recirculação, né? Fica um vórtice aqui, ó, que ajuda também na dissipação da energia da água. Tá? Então, temos duas classificações. Por que é importante você primeiro fazer a classificação da escada? Por quê? Método para Nipple Flow vai para um lado, método para Skimming Flow vai para outro. Então, se eu pego uma escada dissipadora e saio aplicando Skimming Flow ou Nipple Flow sem saber o regime de escoamento, eu posso estar totalmente indo para um lado errado, tá? Se eu adotei Skimming Flow e realmente beleza, né? Mas como é que eu vou saber? Tem que classificar o escoamento antes, ok? Depois de classificar, aí nós podemos utilizar até o software Cisco, ó, que faz esse tipo de classificação, que faz uma relação do eixo horizontal, que é a declividade da escada, do eixo vertical, que é aqui o nosso S dividido pela lâmina crítica, o YC, né? Então, nós temos aqui uma relação, imagine que deu 1,5, né? Para uma escada aqui de 2 para 1, 27 graus. Então, daria um pontinho mais ou menos aqui, ó. Se está acima da linha laranja, da curva laranja, é um escoamento Nipple Flow. Se está abaixo da linha verde, aqui meio azulada, é um escoamento Skimming Flow. Se está entre as duas, né, esse pontinho de intersecção, é um escoamento de transição que não dá para calcular hidraulicamente, ele é instável, hidraulicamente eu tenho que redimensionar minha escada. Então, olha só, como são essas camadas de análise, né? Tudo isso aqui antes de começar o cálculo, tá? Só para ver
qual que é o regime, né? Para ver se eu tenho que já mudar minha escada de largada ou não, ver se é nipple flow, vai ter queda sucessiva, skimming flow, vai ter vórtice, então só caracterização. Para depois a gente aplicar os métodos de cálculo, né? Só voltar aqui de novo, aplicar os métodos de cálculo e aí sim determinar as nossas variáveis, né, de projeto, como é aqui no caso velocidade, energia dissipada, lâmina d'água, etc, etc, tá? Até um exemplo que eu marquei aqui o nome do Moisés, para lembrar, para mostrar para vocês o seguinte: muitos engenheiros aí não conheciam, né, esses métodos para cálculo de escada. Então fazia escada dissipadora, dissipador de energia, desenhava o negócio lá, né, e torcia para dar certo, né? Agora, precisa ser avaliado tecnicamente, precisa ser bem dimensionado, tá? E é o que aconteceu basicamente com o Moisés. Vou até mostrar o exemplo para vocês aqui, pessoal. De bacia de detenção, você lembra quanto que você faturou só nesse trabalho? Eu cobrei 10 mil para fazer. Na faculdade, eu vi uma coisa muito superficial, né? Porque a gente, como engenheiro, a gente tem, assim, eu, pelo menos comigo, né? A minha maneira de aprender é vendo os outros fazer. Né? Eu tive no início, eu fiz um projeto, depois eu tenho feito vários projetos pequenos, né? De drenagem de condomínios, né? Pequenos loteamentos que a gente trabalha aqui, a parte de drenagem urbana. A dissipadora mesmo, por exemplo, eu estou usando constantemente. Né? A gente fazia escada e desenhava os degraus lá e fazia, sei lá, calculava como canal, alguma coisa desse tipo, né? E agora, assim, eu estou calculando da maneira correta, né? Abriu muito a minha visão com relação a porque eu imaginava que uma coisa muito fora do alcance, teria que ser uma coisa muito específica, né? E eu vejo que é uma coisa tranquila para qualquer profissional da área de engenharia fazer, né? Porque são conhecimentos amplos, mas são coisas fáceis de serem feitas, né? Bom, pessoal, vocês viram aí a experiência do Moisés, né? Justamente na questão da escada dissipadora. Como ele disse, eu desenhava lá e é disso daí. Depois ele aprendeu os métodos, aprendeu a dimensionar, aprendeu a calcular efetivamente. Ok? Um terceiro erro aqui, pessoal. Equações erradas para a boca coletora. Existem vários formatos de boca coletora hoje no mercado. Por exemplo, essa boca coletora aqui é uma boca coletora mista. Abertura na guia lateral e abertura na base com grelha. Tá? Então, o que ela vai engolir de vazão, né, é uma quantidade, tá? Se eu trabalhar só com uma abertura lateral, é uma outra quantidade. Se eu trabalhar só com grelha, é uma outra quantidade. Se eu trabalhar com uma depressão na entrada, é uma outra. Então, assim, cada boca coletora tem um potencial de engolimento. Quando a gente fala em engolimento, é a água que vem da sarjeta precisa sair do escoamento superficial e adentrar a nossa rede que está enterrada. Como que ela vai adentrar? Ela vai entrar na boca coletora, vai cair numa caixa, essa caixa vai ter um ramal de ligação que vai jogar essa água para a nossa rede de drenagem conectando com o PV. Então, pessoal, muita atenção no tipo de boca coletora e na equação que você vai utilizar. Exemplo, aqui nós temos vários tipos, ó. Então, sem depressão com abertura lateral, com depressão abertura lateral, sem depressão com grelha na base, com depressão com grelha na base, sem depressão com abertura lateral e grelha, tá? Com depressão com abertura lateral e também e grelha. Então, assim, existem vários formatos de boca coletora, cada uma com o seu potencial de engolimento. E um exemplo aqui de uma abertura lateral, por exemplo, que é essa daqui, ó, a primeira, é essa equação que nós utilizamos. Então, perceba que não é equação complexa, é extremamente simples. Eu tenho a vazão de projeto, tenho o meu L, que é a abertura da minha boca, e a lâmina d'água que vem da sarjeta. Só isso, tá? Uma equação similar ali a de vertedor. Então, a equação em si, ela é simples. O que pode complicar é aonde você vai aplicar essa equação. Essa equação é para qual tipo de boca? Bom, estou falando para vocês, é para a boca sem depressão com abertura lateral, tá? Agora, a outra boca com depressão é outra equação, com grelha é outra equação, mista é outra equação. Então, cada estrutura, cada dispositivo